A paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade às nossas meditações sobre a ação do Espírito Santo em nossa vida, em nossa alma. Estamos no 4º episódio e o tema de hoje é Espírito Santo, dom de Deus. A Igreja reza que o Espírito Santo é o dom altíssimo de Deus, isto é, o dom de Deus por excelência. O Pai, que nos deu Jesus para a nossa salvação, como está em João capítulo 3, versículo 16, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai também nos deu o seu Espírito. Por quê? Porque justamente Ele nos ama. Esta é a certeza que nós precisamos ter no nosso interior. Deus nos ama. O amor de Deus, como está lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, de tal modo que fazer uma experiência com o Espírito Santo é fazer uma experiência com o amor de Deus. É sentir-se realmente amado e envolvido pelo Senhor. Este Espírito que nos possui, ele também é nosso. Santo Tomás de Aquino, grande doutor da Igreja, lá na Suma Teológica, que é o seu grande tratado de teologia, ele vai dizer assim, que o Espírito de Deus, quando possuído pelo ser humano, é também o Espírito do homem, é o dom do homem. Isso significa que o Espírito Santo deve nos conduzir em todas as questões que são próprias da vida do homem, da vida humana. Assim, meu irmão e minha irmã, a nossa primeira intimidade deve ser justamente com o Espírito Santo. E eu já deixo essa pergunta para você. Você é uma pessoa realmente íntima do Espírito Santo? Você se deixa conduzir por ele? Você pode dizer que ele é o seu espírito, a sua força, o seu ânimo, a sua coragem? Pois bem, para nós então cultivarmos esta intimidade com o Espírito Santo, a primeira coisa é cultivarmos uma vida na graça. O que é vida na graça? É uma vida sem o pecado mortal. O pecado mortal é justamente o rompimento da nossa comunhão com Deus, da vida na graça. Mas se por acaso você rompe com a vida na graça, você pode retornar a ela por meio de uma boa e sincera confissão. Então, uma vida na graça é uma vida de santidade. Este é o primeiro passo da intimidade com o Espírito Santo. Também nós devemos cultivar os sacramentos do Espírito que nós recebemos, que basicamente são dois: o batismo, que nos fez templos vivos do Espírito Santo e nos conferiu a graça da filiação divina, e o sacramento da Crisma, que nos deu a força do Espírito Santo, para que assim possamos propagar a nossa fé e testemunhar o nome de Cristo. E ainda eu coloco como mais um ponto para a nossa intimidade com o Espírito Santo, as orações que nós fazemos a Ele. Constantemente nós temos que nos lembrar do Espírito Santo em nossas orações, rezando jaculatórias a Ele, hinos, louvores e outras orações que a Igreja mesmo nos oferece. Vejam, meus irmãos, este Espírito, que é o dom por excelência, ele nos concede dons para a nossa santificação.
E a Igreja, então, nos apresenta 7 dons de santificação. A palavra dom do latim significa presente. E Deus nos dá estes presentes justamente porque Ele nos ama. Então eu cito aqui e explico brevemente cada um dos dons do Espírito Santo. O primeiro dom é o dom de ciência. É o dom mais importante para a nossa vida espiritual. Por meio dele, nós alcançamos a graça de substituir a mentalidade humana pelo modo de Deus ver as coisas. Nós trocamos a lógica humana pela lógica do Evangelho. O segundo dom é o dom da inteligência ou do entendimento, que significa compreender melhor os mistérios da nossa fé. Isto não significa que nós vamos compreender tudo, mas significa que nós vamos conseguir mergulhar e experimentar melhor os mistérios da nossa fé. Mistérios que enriquecem a nossa vida espiritual, a nossa vida interior. Depois nós temos um outro dom, que é o dom da sabedoria. A sabedoria, meus irmãos e minhas irmãs, que significa dar valor às coisas de Deus. Viver como o apóstolo Paulo nos indicou lá em uma de suas cartas, na carta aos Colossenses. Buscai as coisas do alto. Quem é o homem sábio? É aquele que, acima de tudo, busca as coisas do alto, as coisas que realmente valem a pena, as coisas que dão sentido à nossa existência neste mundo. Temos também o dom da piedade. Piedade significa o cultivo da nossa amizade com Deus por meio da oração e no nosso dia a dia. Este dom é aquele que nos faz amigos de Deus, íntimos de Deus, pessoas realmente que buscam a amizade com Deus em todas as coisas, evitando assim toda forma de pecado grave. Temos ainda o dom da fortaleza. Como o próprio nome diz, é o dom da força espiritual. O Espírito Santo, ele nos dá força para que possamos suportar as provações unidos a Cristo e vencermos também as tentações que nos cercam. O Senhor vai nos dizer: vigiai e orai, para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. E ainda temos o dom do temor de Deus. Temor de Deus que não é medo ou receio de se aproximar de Deus. Temor significa o respeito que nós temos que ter em relação a Deus e as suas coisas. E por fim, o último dom é o dom do conselho, que significa ter uma palavra certa na hora certa para os irmãos. Uma das obras de misericórdia espirituais é justamente dar bons conselhos. Mas estes bons conselhos não provêm apenas da nossa racionalidade, mas provêm da nossa amizade com Deus e do cultivo do dom do conselho. Estes são os 7 dons que nos vêm daquele que é o dom do Altíssimo, o dom por excelência, isto é, o Espírito Santo. Faça hoje uma prece suplicando o Espírito Santo e os seus dons, para que assim você possa viver cada vez mais configurado a Cristo, dizendo como o apóstolo Paulo: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Deus abençoe a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.